Legal, retornando com o programa Cidade Aberta, edição de hoje na nossa TV Cidade, canal 14, canal digital da NET aqui em Farroupilha. Eu quero mandar um caloroso, afetuoso abraço também a quem nos acompanha diariamente. Como é muito bom sair nas ruas e as pessoas nos param, nos falam: olha, estou acompanhando a TV Cidade, estou acompanhando o programa, tem assuntos bons no programa. Que bom, continue prestigiando e também sugira, traga assuntos, traga temas que você acha interessante e oportuno que a TV Cidade possa trabalhá-los e colocá-los aqui também na nossa programação. O programa Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e Grupo Filtrim, mais pela cidade, muito mais por você. A nossa convidada hoje nos estúdios é a psicóloga Margarete Andreassa, e o tema que nos reúne em conversa, a inclusão das pessoas com deficiências. Margarete, falando um pouquinho mais, você historiou no primeiro segmento do programa a chegada aqui em Farroupilha desse tema que até então era bastante distante, veio de uma experiência na Europa, mas que o mundo começava a mudar a sua visão com relação às pessoas com deficiências. Quando que você inicia o projeto dentro da APAE? Como foi o impacto social, a comunidade, enfim, certamente devem ter se formado duas correntes, os que apoiavam e os que ficaram com alguma restrição, porque toda mudança gera uma certa desconfiança, né? Exatamente, porque há uma nova visão, né? Sim. Isso gera um desconforto, uma desacomodação daquilo que a gente já pensava, daquilo que a gente já sabia, mas a humanidade evolui assim. A humanidade evolui na medida em que há um desconforto, uma desacomodação daquilo que já se conhece para o novo, para o desconhecido. E isso gera ansiedade, isso gera medo. Eu lembro que o grupo de professores e técnicos que trabalhavam na APAE na época me questionavam bastante, mães, pais. E eu, graças a Deus, eu acho que consegui muitos avanços também com os próprios professores, com os próprios pais. Muitos pais tiveram muito medo de incluir seus filhos em escolas regulares na época, mas aceitaram o desafio e hoje não estão arrependidos, tenho certeza disso, porque muitos me encontram na rua e agradecem, né, o fato do seu filho hoje estar inserido na sociedade, com as suas limitações, né? Antes eu estava falando dessa questão que a criança pode readquirir, né, ser reabilitada, ou, na verdade, ela pode ser reeducada para o convívio social, que ela não precisa ser normal, mas que a limitação que ela possa ter ainda, que ela possa permanecer ou não conseguir desenvolver tanto, não a impeça de fazer parte da sociedade, do meio social do qual ela participa, que ela não a impeça de trabalhar, de estudar, dentro das suas limitações, até porque dentro da escola, entre os normais, os ditos normais, também nós temos vários níveis. Tem criança que tem aprendizagens muito mais fácil em matemática, em português outras e assim por diante. Há diferenças... Cada um com as suas aptidões. Exatamente. E uma das coisas que foi um argumento que eu sempre utilizei e que eu sempre apresentei para as pessoas é de que eles têm habilidades diferentes da nossa. Eles são diferentes, eles têm limitações, mas têm possibilidades. E limitações que podem ser desenvolvidas também e superadas, muitas superadas. A gente viu praticamente acontecer milagres dentro da APAE. Sim. Milagres de crianças de estarem retomando a vida social, cognitiva, de aprendizagem e tudo mais. Agora, me parece que o conceito de pessoas com deficiências é um conceito muito subjetivo e, ao mesmo tempo, relativo. Porque, sim, tem pessoas que têm, daqui a pouco, uma deficiência mais aguda, uma deficiência mais acentuada. Mas eu vou dizer, o Leandro tem uma deficiência visual, uma certa deficiência visual. Eu tenho que fazer o uso de óculos. Também é um tipo de deficiência. Obviamente, não é uma deficiência que outra pessoa poderá tê-la muito maior. Então, acho que tem muito nesse sentido da questão de deficiência ser bastante relativo. Eu, por exemplo, já comentamos isso num programa de rádio, eu tinha, na minha época de
de formação acadêmica na Universidade de Caxias do Sul, no curso de Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo, eu tinha uma colega que era cega, completamente cega. Ninguém, entre os mais de 30 alunos que estavam naquela turma, tinha um texto tão rico, tão elaborado como ela. E para escrever a gente não precisa ter visão? Não. Não. Exato. É uma habilidade. Isso mesmo. E como você falou no início do programa, normalmente eles desenvolvem uma outra habilidade que compensa. Quem conhece Alexandre Batiste sabe muito bem disso, né? Dele. Um abraço para o Alexandre. Abraço, Alexandre, meu querido amigo, né, da sua capacidade para a musicalidade, para tocar instrumentos, que compensou com a questão da deficiência visual, né? Foi uma forma que ele achou de desenvolver um talento. Então, a pessoa com deficiência, ela precisa só encontrar aquilo que ela pode desenvolver como talento. O seu espaço. Exatamente. Hoje a gente sabe, né, que tem atores, se sabe que o próprio Tom Cruise, ele não sabe ler, ele é disléxico, ele sabe ler, mas não interpreta, ele tem dificuldade. Então, a gente sabe que os textos dos filmes dele, por isso que ele faz muito filme de ação, inclusive, que fala pouco, certo. Mas os textos são gravados, né? Ele tem uma capacidade auditiva de memória muito boa. Memória auditiva, e que ele decora todas as suas falas através do áudio, da audição. Ele tem dificuldade na leitura. Certo. Então, desculpa, agora me fugiu o nome da Microsoft, o Bill Gates. Bill Gates, né, diz que ele era autista. Ele tinha traços autistas graves. E olha o que o cara fez, o que o sujeito fez. Exatamente. E a gente sabe notícias que ele se apaixonou pela sua psicopedagoga, que ensinou ele a ler e desenvolver o pensamento científico, enfim, e eles se apaixonaram, eles casaram, e ele hoje, né, desenvolveu computadores, né, e uma tecnologia toda especial. Dentro desta área, Margarete, da inclusão das pessoas com deficiências, se falava, e você comentava, deixou a bola quicando no segmento passado, a questão da formação técnico-pedagógica, que me parece muito importante, mas ao mesmo tempo ela se complementa quando se tem uma única palavra que se aplica: afetividade. Tanto na área técnico-pedagógica, quanto na área, por exemplo, familiar, né? Exatamente. Na verdade, eu acredito, segundo Rosa Blanc, que é uma autora, e ela faz parte de um segmento lá da Unesco, né? Ela, na verdade, ela diz que é muito mais uma questão afetivo, emocional e humana do que técnico-pedagógica. Ela afirma isso, inclusive, no sentido de que a criança, ela precisa ser aceita. O indivíduo com deficiência, ela precisa primeiro ser aceita, afetivamente, acolhida afetivamente, para depois ela aceitar qualquer intervenção técnica para que ela possa se desenvolver. Ela tem que sentir no técnico, no professor, no fisioterapeuta, no fonoaudiólogo, aquela aceitação mais profunda do seu ser enquanto portador de uma deficiência. E isso, Leandro e telespectadores, precisa de uma aceitação interna nossa, de cada um de nós. Eu vivenciei isso muitas vezes, à medida em que aquela pessoa que atendia a pessoa com deficiência, o técnico que atendia essa pessoa com deficiência, lidasse melhor com as suas próprias deficiências, com as suas próprias limitações, e entendia que era um ser limitado, mas que podia desenvolver, que podia vir a ser, aceitava esse aluno com deficiência, essa criança com deficiência, e motivava e acolhia,
essa criança e sua família, inclusive, porque a família chega na instituição, né, nas instituições que atendem pessoas com deficiência, no caso aqui em Farroupilha, a PAI, a MAFA, hoje nós temos a FADEF. Uma vez nós tínhamos só a PAI, hoje já temos uma diversidade. Mas, na medida que ela se sente aceita, esse profissional aceita essa criança afetivamente, inclusive ele vai buscar recursos técnicos, por conta própria. Porque hoje o conhecimento está à nossa disposição, está na palma da mão, no celular. O professor... De diversas formas. Exatamente, o professor busca essa capacitação, ele se interessa por fazer uma capacitação, que eu lembro uma época, muitos professores se queixavam de que... não tinham capacidade, capacitação e recursos técnicos para atender essa criança com deficiência, mas foi aberto a nível de SMEC um curso, né, de preparação e não teve nenhuma inscrição naquela oficina. Era uma oficina, na verdade. Certo. E não teve nenhuma inscrição de professor naquela oficina. Foi cancelada a oficina naquela época. Era um seminário... da falta de demanda. Interesse do professor. Na verdade, eu acredito que é medo do professor. O professor, ele tem medo de lidar com a diferença da criança, porque tem medo de lidar com essas próprias diferenças, com as suas próprias limitações, eu gosto de falar. Não gosto de dizer deficiência, porque deficiência, como você falou, também acho que todos nós temos. E ninguém está livre de portar uma deficiência. Com né? certeza. Ninguém está livre de algum momento da vida, sofrer um acidente, né? E Não ficar cego, caminhar, e não poder mais caminhar. Enfim, ou na velhice, desenvolver um Alzheimer, ter um AVC e ficar paralisado, Uma deficiência. que também... Que é essa limitação, né, grave muitas vezes, que leva à morte às vezes, é claro, até nesse caso pode acontecer, mas que há inúmeras possibilidades de, hoje com a tecnologia e recursos, né, técnicos desenvolvidos por profissionais nessas áreas mais de humanas, enfim, a gente sabe que é possível a reorganização desse cérebro, essa questão da plasticidade neuronal, que eu vou querer falar depois, né, sobre a questão das inteligências múltiplas, essa nova visão de avaliar, como avaliar o ser humano. Eu hoje sou meio contra a aplicação de testes de inteligência para a criança. Eu acredito que todo ser humano que está vivo é inteligente. E somos todos inteligentes iguais. Um pouco mais, um pouco menos, todos temos. Vamos tentar esclarecer isso no próximo bloco, tendo uma visão mais dinâmica do que é ser inteligente. O que é ser inteligente? Quem diz que, por exemplo, hoje nas nossas escolas, nos nossos educandários, uma prova é o mecanismo para balizar se o Leandro, se a Margarete tem condições de avançar para o próximo ano? Nós vamos questionar essa questão da inteligência emocional. Muitas pessoas, diante de uma avaliação, de uma prova, ou enfim, apresentação num trabalho, não mostram tudo o que sabem. Né? E nem aprendem tudo que pode também. Quando a gente está emocionalmente perturbado, né, a gente não consegue se concentrar, não consegue aprender tudo que pode. Segundo Freud, está tudo lá no inconsciente. Mas ter acesso a esse conhecimento é que é o complicado, porque ele não foi significativo. Né? E aí a gente vai avaliar toda a trajetória, a minha, a tua trajetória na escola, quanta coisa se aprendeu e quanta coisa se perdeu no meio do campo, nesse período. Acho que importante também, a gente falava dessa questão da afetividade no momento, e a afetividade para com as pessoas que são portadoras de deficiências, ela é fundamental nos processos de reabilitação também. Me parece que isso, Margarete, além da própria escola, da própria sociedade, tem que vir lá de casa, da família. Eu conheço, por exemplo, e vou dar exemplos recentes agora, conheci nesse ano, ou no final do ano passado, o fato de uma mãe jovem que nasceu o seu segundo filho, e esse segundo filho não tem todos os dedos das mãos. E tem os pezinhos tortos. Então, é difícil para aquela mãe, para aquele pai,
aceitar isso num primeiro momento, porque nós somos, até certo ponto, guiados pela chamada perfeição. Mas o que é a perfeição? Agora, o que eu queria colocar é exatamente nesse sentido, né, de que a afetividade é a palavra base, e tem que vir de dentro de casa, da mãe, do pai. Tudo bem, vai ter um momento que a gente não queria, que aquela mãe, que aquele pai não queria que aquele neném não tivesse, aquele bebê não tivesse que tivesse falta de dedos, mas chegará um ponto que esse próprio casal aceitará e terá toda a sua afetividade. Então, acho que é muito importante na família a afetividade. É o primeiro obstáculo para realizar a inclusão destas pessoas. Com certeza, a aceitação, né, e afeto traduz aceitação. E muitas vezes não é carinho de passar a mão e beijar, e abraçar, porque não adianta também isso. Sim. Se a criança... É importante, mas não é só isso. Não é só isso. Se a criança não vê que essa família aceita ela, sim, que a família acredita que ela pode vir a ser, e deixa ela fazer as coisas por ela mesma. Lembro de muitas situações onde eu tive que ensinar por A mais B, né, passo a passo, como... né, deixar uma criança portadora de deficiência se limpar no banheiro. Né? Cuidar da sua própria higiene. Cuidar da sua própria higiene, exatamente, cuidar do seu próprio corpo, pentear seu cabelo, né? Escovar os dentes, porque nós queremos perfeição e nós não temos paciência, inclusive com os filhos normais. Eu digo que as mães e pais, né? Vamos incluir os familiares de maneira geral, porque eu já tive situações em que o pai e a mãe incentivavam mais, mas os irmãos limitavam as aquisições, querendo proteger e querendo que essa pessoa ficasse no âmbito familiar protegido, não sofrendo rejeição lá fora, não sofrendo chacota por demais colegas. Mas quem não foi motivo de chacota? Quem não foi motivo de alguma forma ou de outra na escola ou no seu meio social mais amplo, de um mico, de um bullying, exatamente é o termo, o bullying que hoje se usa, né? De passar por bullying, né? Cada um de nós vai ter uma história para contar. Com certeza eu tenho uma história para contar, né, sobre essa questão de bullying, e que a gente pode reverter de uma forma saudável, e entendendo que as pessoas riem umas das outras. Mas, com certeza, o respeito e isso não pressupõe que não haja respeito também, né? De tirar sarro. Claro, eu acho que a criança que pratica o bullying, ela sofre bullying de alguma forma na casa, no seu ambiente familiar. Tem algum tipo de Tem. Ela é vítima dele. Exatamente. Se ela pratica, né, de uma forma muito agressiva, não é aquela coisa mais de brincadeira, de tal, mas alguém que sistematicamente pratica o bullying com os outros é porque, de alguma forma, está sendo excluído no seu ambiente familiar ou em outro ambiente. Perfeito. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta de hoje. Hoje conversando com a psicóloga Margarete Andreassa, a inclusão das pessoas com deficiência é o tema que nos reúne em mesa redonda, em bate-papo aqui na nossa TV Cidade. O Cidade Aberta, sempre com apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Então fiquem conectados, fiquem ligados. A gente retornará em seguida para o último segmento do programa com a presença da nossa convidada no dia de hoje, aqui na TV Cidade.